Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante que é saúde mental. Oi, eu sou o Caco Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, não se esquece de se inscrever aí para não perder nenhum outro vídeo. E hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre saúde mental, mais necessariamente indicando livros que falam sobre o tema saúde mental, porque a gente tá em janeiro, e não é só por isso. E se você não sabe, janeiro é considerado como o mês da saúde mental, o janeiro branco. Não tem tanta divulgação assim igual o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas não deixa de ser tão importante quanto. Então eu vou deixar a minha contribuição aqui, indicando 4 livros para vocês que falam sobre esse assunto e que dá para você aprender alguma coisa, ou pelo menos se colocar no lugar de algum personagem que tá passando por uma situação assim e tirar algum aprendizado dali. O primeiro livro que eu quero começar indicando aqui se chama Tartarugas Até Lá Embaixo. É um livro que eu já falei aqui, muita gente já falou por aí, mas é sempre muito importante a gente estar trazendo esse livro aqui, porque ele fala de um assunto muito sério, um assunto que as pessoas deviam dar muito mais importância, e, que é, no caso, o toque. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que tem um toque e algumas fobias relacionadas à questão de germes, limpeza e tal. Além de tudo isso, ela também sofre de ansiedade, que é gerada por causa de todas essas fobias e esses transtornos que ela tem aí. A personagem que eu tô falando se chama Asa, ou Asa, se você for mais americanizado. A gente vai acompanhar a Asa tentando investigar o desaparecimento de um magnata aqui, que é pai de um amigo dela. Esse cara, ele simplesmente some e é oferecido uma recompensa pra quem encontrar ele vivo ou morto. Se eu não me engano, a recompensa de $300 mil, uma coisa assim. E ela, junto com a amiga dela, elas vão sair aí tentando encontrar esse cara. A Isa vai usar essa proximidade que ela tem desse menino, que eles eram amigos muito tempo atrás, mas estavam meio afastados assim. Então ela vai tentar chegar ali e tentar arrancar algumas pistas pra conseguir essa recompensa, mais influenciada pela amiga do que por vontade própria. E aí, no meio disso tudo, a gente vai ver como é a vida de alguém que tem que fazer todas as coisas normais no dia a dia, passando por esses transtornos aí todos, desde não conseguir encostar em outra pessoa, desde não conseguir ficar 1 minuto sem passar álcool na mão, desde ficar pensando o tempo inteiro que tem uma bactéria comendo você de dentro pra fora e aquilo começar a te alucinar. Então esse livro aqui teve uma parte muito importante assim no meu conhecimento sobre todos esses transtornos e essas doenças. Ele me fez ver que muita coisa que a gente julga como uma mania besta que alguém tem, uma frescura, na verdade é uma coisa que a pessoa não controla, não é porque ela quer, é realmente uma doença ali e ela precisa ser tratada disso, porque senão ela não vai conseguir se libertar dessa condição, e na maioria das vezes ela não consegue, mas pelo menos ameniza e aprende a viver da melhor maneira possível com isso. Então eu recomendo muito esse livro. Esse livro, ele é escrito pelo John Green. John Green todo mundo aí conhece, o escritor de A Culpa das Estrelas, 5 estrelas favoritados. Recomendo. Outro livro que eu quero indicar que aborda muito bem esse tema, saúde mental, se chama Por Lugares Incríveis. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre, mas sempre vou ter que falar desse livro quando eu puder, porque esse livro é muito importante. Ele vai tratar a história de 2 personagens que estão passando por momentos difíceis na vida que levaram eles ao extremo, que foi tentar o suicídio, e é assim que eles se conhecem, na torre da escola, a torre do relógio da escola, tentando se jogar. E aí a gente vai ter o Finch e a Violet, que vão ser os 2 protagonistas. Cada capítulo é narrado por um deles. No primeiro capítulo a gente descobre que o Finch já é conhecido por ser rebelde, louco, não ligar com nada. Não seria a primeira vez aí que ele tentou o suicídio, mas ele vê a Violet, que é uma menina super popular, super de bem, ninguém sabe o que tá acontecendo com ela. Aí ele resolve ir lá e fala pra ela: não faz isso, nada a ver com isso que você tá querendo fazer, você tem a vida assim, assim, assim e tal. E aí consegue salvar ela desse suicídio, porém a fama fica invertida, as pessoas ficam pensando que ela foi a mocinha que foi lá salvar o menino louco, o rebelde, de se matar. Como ele não tá nem aí com nada, ele fala: não, beleza, pode ficar falando que é você que me salvou aí. E a gente vai ter eles viajando por lugares incríveis, conhecendo esses lugares incríveis e se conhecendo por causa de um trabalho de geografia que eles têm que fazer, que é visitar lugares na cidade, no país deles, assim, no estado deles, no caso. A partir daí eles vão se conhecer e a gente vai descobrir o que levou cada um deles a tentar o suicídio. E eu sempre destaco aqui nesse livro que o que ele mais me ensinou é o seguinte: tenha alguém pra te ajudar.
procure alguém para te ajudar. A gente vai conseguir ver muito bem nesse livro o que acontece quando você faz isso, de procurar alguém para te ajudar quando você tá passando por algum problema ali. E o que acontece quando você acha que ninguém pode te ajudar, e é uma história incrível. Talvez tenha alguns gatilhos se você passa por uma situação assim de doença mental, psicológica. Nesse ponto, já tentou suicídio algumas vezes. Eu acho que você deve procurar ajuda antes de ler esse livro, porque ele pode ter alguns gatilhos aí e talvez não seja a melhor leitura para você. O terceiro livro dessa lista se chama A Procura de Audrey. Foi um livro que eu li faz pouco tempo e, assim, esse livro é escrito por uma autora que se chama Sophie Kinsella. Ela é conhecida por escrever livros do estilo chick lit, que é aquele estilo de comédia que passa com mulheres em apuros, tipo Sessão da Tarde. Só que nesse livro ela resolveu fazer uma parada mais séria, mesmo esse livro sendo um jovem adulto, ele aborda uma parada mais séria que é o transtorno de ansiedade social. É uma condição na qual a pessoa não consegue interagir com outras pessoas fora daquele meio ali, no caso família, né? Por exemplo, a gente vai ter o pai, a mãe e o irmão dela, que são as únicas pessoas que ela conversa, vê, e a psicóloga, terapeuta, acho que é psiquiatra, a psiquiatra dela, que também tá fazendo um tratamento aí há algum tempo, ela já conseguiu interagir. E aí, no máximo, é isso. Tipo, se ela vê qualquer outra pessoa fora desse estilo ali que ela tá acostumada, ela surta, ela se esconde, ela tenta se matar, sai correndo, realmente tem a crise, né, no caso. E esse livro me apresentou um tipo de doença mental que eu não imaginava que era tão séria assim. Você consegue se colocar no lugar da personagem e, mais uma vez, você deixa de pensar que é frescura, entendeu? Você vê que é um negócio sério. Você fala, cara, realmente não tem como a pessoa ficar assim se não for uma doença. Então, eu super recomendo esse livro. E também mostra como é importante você se tratar, porque a Audrey aqui, ela só consegue ter uma melhora, nas vezes que ela tem uma melhora, graças a esse tratamento que ela tá fazendo com essa terapeuta, que faz várias dinâmicas com ela, faz vários procedimentos, fala assim, você vai começar a filmar a sua vida agora e aí vai fazer um filme. E a partir disso aí ela começa a, conseguir se soltar mais, e lendo vocês vão entender melhor. É um livro muito legal, muito show, e eu recomendo bastante. O último livro que eu vou indicar aqui, ele é meio complicado de explicar o porquê eu tô indicando ele aqui. Vamos lá. Ele se chama Estamos Bem. É um livro, assim, que vai abordar, não é necessariamente a saúde mental, mas como guardar sentimentos, se isolar e viver aí na solidão pode fazer você ficar doente sem você perceber. Eu sou uma pessoa que já passei por uma situação dessa, já passei várias, mas uma delas, assim, de se guardar, não demonstrar o que tá sentindo, gerou consequências bem tensas, assim, que eu acho que talvez se eu tivesse todo o conhecimento, as histórias que eu li hoje em dia tivessem comigo naquele tempo, eu saberia o que fazer melhor, sabe? Em vez de simplesmente se retrair e achar que você não se abala com nada, quando na verdade todo mundo se abala, é impossível. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma personagem que a gente sabe que tá sozinha, morando em Nova York, num alojamento. Tipo, ela abandonou todo mundo, ela abandonou a amiga pra ficar sozinha. E a gente sabe que essa personagem, ela tá muito triste, ela tá realmente passando por um processo de depressão, no qual ela mesmo se causou sem querer, né? Não que a pessoa causou depressão nela mesma, mas a escolha que ela tomou de se isolar de todo mundo por uma coisa que aconteceu com ela, de não saber lidar com essa tristeza, gerou essa condição que ela tá vivendo agora. Tanto que ela não consegue nem encarar uma amiga dela de infância que vai voltar, ela fica surtando porque ela se isolou tanto que ela não sabe mais o que fazer. Esse livro eu acho que ele é super bom pra isso, pra você ver como é importante você falar das coisas, você não guardar as coisas só pra você quando você tem alguém pra compartilhar. E a gente vai ter essa personagem que é a Marin, vai ser mostrado 3 timelines aqui, que é uma dela na faculdade, é como se fosse o presente. Vai ter uma um pouco antes, que é quando ela morava com o avô dela, que ela tinha recém perdido os pais ali e morava com esse avô, e a gente vai vendo como que era a relação desse avô. E uma bem antes, que é como era ela adolescente, jovem, relação dela com uma amiga que vai lá visitar ela nesse dormitório da faculdade e tal. E a gente vai vendo que uma coisa muito densa que ela tem até hoje é a relação com o avô não ser aquilo que ela pensou, entendeu? Ela achava que era uma coisa, mas na verdade ela foi descobrindo várias mentiras e foi tudo juntando pra combinar no que é o estado atual dela na última timeline, que é o presente. É complicado de explicar, mas se você der uma chance pra ler, vai valer a pena. Ele é um livro bem fininho, rapidinho de ler, então eu super recomendo aí, ó. Estamos bem. Bom, gente, essa foi a minha pequena contribuição aí pra esse mês tão importante, mês da saúde mental. Espero que isso aqui inspire vocês a fazer alguma coisa relacionada a esse tema. O mês já tá aí mais da metade, mas todo ano vai ser tempo da gente falar sobre esse assunto. Vai ser um assunto que sempre vai ter gente precisando saber, vai ter gente precisando de ajuda. Então, por favor, façam alguma coisa pra ajudar alguém, que já vai ser ótimo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo.